Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Glória a Deus. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Feche seus olhos, por favor, inclina sua cabeça como a minha e diga assim: Senhor Jesus, essa palavra é tua, fala comigo através da tua palavra. Amém. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, a Bíblia fala sobre esse texto que nós acabamos de ler, tanto no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo de número 45, como também em São Mateus, no capítulo 14, e também em João, no capítulo 6, versículo 17. Glória a Deus. A Bíblia também fala de uma outra tempestade que se levantou no mar em outra ocasião. Mas aprove a Deus trazer essa palavra para os irmãos. Certamente Deus tem algo para falar com a sua igreja, ou talvez até em particular aqui com alguém. A Bíblia diz, meus irmãos, no capítulo de número 6, se nós formos olhar o contexto desse texto, antes desse milagre, Jesus, ele multiplica 5 pães e 3 peixes, e ele alimenta uma grande multidão. De acordo com a Bíblia, era cerca de 5.000 homens, fora as crianças e fora as mulheres. Glória a Deus. E a Bíblia diz que todos comeram e se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pães e de peixes. Glória ao nome do Senhor. E era uma grande multidão. Se a Bíblia fala somente de homens, se nós fôssemos aqui entender que sempre houve mais mulheres do que homens, e sempre houve mais crianças do que homem e mulher, ali tinha cerca de aproximadamente quase 20.000 pessoas que comeram pão, que comeram peixe, e elas foram saciadas. Elas não comeram pouco, ou não comeram quase nada, não. Elas de fato se alimentaram, e a Bíblia diz que elas foram fartas. Após esse grande milagre, a primeira multiplicação dos pães, a Bíblia diz que chegando à tarde, Jesus chama os seus discípulos, e a Bíblia diz que Jesus ordena, a Bíblia diz que Jesus obriga eles entrarem no barco e passar para o outro lado. Observe que Jesus não pede, observe que Jesus ordena e obriga. O texto diz que ele obriga. Jesus diz para eles: entrem no barco, eu estou ordenando, e passem para o outro lado, enquanto eu disperso a multidão. E a Bíblia diz que os discípulos obedeceram a sua voz, entraram dentro do barco, e de acordo com a Bíblia, tanto aqui em Marcos como também em João, o destino deles era para eles irem para Betsaida, uma aldeia em Cafarnaum. Marcos fala de Betsaida, João fala de Cafarnaum. Essa era a ordenança de Jesus. Haja vista que Cafarnaum era onde Jesus morava. Pedro também morava em Cafarnaum. Pedro também era original de Betsaida. Mas Jesus ordena aos discípulos, obriga os discípulos, e a Bíblia diz que eles obedecem ao Senhor. E Jesus, quando despede a multidão, ele vai para um monte, e chega no monte, ele vai orar à parte. Aleluia! E aqui, meus irmãos, é aqui que eu quero pregar. Glória ao nome de Jesus. Preste bem atenção. Já era tarde, Jesus tinha acabado de operar um grande milagre, mas aqueles discípulos, de acordo com o texto, no versículo 52, eles estavam com o coração endurecido, porque não compreenderam o milagre da multiplicação
passamos para isso. Eles não entenderam aquilo. E Jesus agora queria dar àqueles discípulos uma lição, um aprendizado. Observe que todas as vezes Jesus entrava no barco com eles. Para onde eles iam? Aleluia, o mar da Galileia era um mar também chamado Lago de Genezaré, ou Lago de Tiberíades, ou Mar de Tiberíades. E ele tinha 18 quilômetros, ou melhor, 19 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura. Não era um mar, era um lago de água doce. Aleluia! Mas era fonte de vida para muitas famílias que viviam naquele lugar. Haja vista que entre os 12 discípulos, 4 deles eram pescadores: Pedro e André, Tiago e João. Eles eram peritos pescadores, era a profissão deles. Eles viviam daquilo. Bendito seja o nome do Senhor. E era muito normal entrar no barco e para o outro lado atravessar, remar. Mas naquele dia o Senhor queria tratar com eles, queria falar algo ao coração deles, queria ensinar-nos alguma coisa preciosa. E preste muita atenção para vocês entenderem. Era tarde, provavelmente entre 4 e 5 horas da tarde, e mais ou menos nesse horário Jesus ordena eles, obriga, e eles entram no barco. Mas a Bíblia vai começar a dizer, meus irmãos, que de repente sobreveio no meio do mar, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, um grande vento. O vento era contrário, e de acordo com a Bíblia, aqui nesse texto, eles estavam no meio do mar. Segundo João, eles navegaram 25 a 30 estádios, aproximadamente 5.550 metros, aleluia, da beira da praia até o mar, no meio do mar, praticamente no meio do mar. E quando eles chegaram lá, o vento era contrário. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles se fatigavam a remar, e eles não iam mais adiante, eles não podiam voltar atrás, porque a ordem de Jesus era que eles chegassem do outro lado. Mas eles estavam fatigados. Perto da 4ª vigília da noite, aproximadamente 3 horas da madrugada, no meio do mar, eles caminharam, eles navegaram 5.550 metros, mas estavam cansados, afatigados, exaustos. Mas eles não podiam voltar, eles tinham que continuar a remar, porque o vento era contrário, as forças deles haviam se acabado, eles estavam exaustos, mas eles não podiam voltar atrás, eles tinham que continuar. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui eu começo a entender por inferência bíblica. Se eles entraram no barco aproximadamente 5 horas da tarde, e agora já era perto da 4ª vigília da noite, era cerca de 3 horas da madrugada, quantas horas eles passaram dentro do mar e no meio do mar, e não saíam do lugar, a tal ponto de se fatigar. Há momentos na vida do homem, da mulher, do crente que serve a Deus, que ele tem que obedecer a ordem do Senhor. Não é para você sair do seu lugar, mas eu estou sem força, mas fique no lugar. Não é para você entregar o carro, mas eu não aguento mais, mas fique no lugar. Não é para você entregar o departamento que você dirige, porque você está sem força, mas não saia do lugar, fique no lugar. Eu estou fatigado a remar, mas preste atenção, olhe bem para cá. Quando aqueles discípulos já não tinham mais forças, as forças deles haviam se esgotado, eles estavam a perecer no meio do mar. O vento era contrário, o vento era forte. Quando menos eles esperam, no momento mais difícil deles, naquele dia, de repente vem andando sobre as águas. Ele desce lá do monte onde ele estava a parte para orar. Bendito seja o nome do Senhor. E ele vem andando sobre as águas. Pastor, presta atenção, é impossível alguém andar sobre as águas. Para mim, para você, segundo a revista super interessante, para o homem conseguir andar sobre as águas, ele tem que dar 125 passos por segundo sobre a água. É 50 vezes mais, aleluia, velocidade de um velocista. Mas ainda assim, isso é impossível. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando daquele que é o Verbo, que é a vida, que é o Deus Todo-Poderoso. E ele vai chegar no momento que você não tem mais força. Ele vai entender essa palavra, que é um prazo de glória. Aleluia, glória a Deus. O versículo 52 diz que eles estavam com o coração endurecido, porque não compreenderam
o milagre da multiplicação do pão. Tem pessoas que são assim, mesmo recebendo um grande milagre de Deus, fica sem compreender, fica sem entender. Tem pessoas que quando ouve alguém contar o milagre que Deus operou, ainda duvida, ainda não compreende. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que Jesus permitiu isso acontecer com os discípulos? Para mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas na palma da mão dele, que a vida dos discípulos estava na mão dele, que a tua vida está na mão dele. Aleluia! É Ele que manda, é Ele que desmanda, é Ele que faz, é Ele que desfaz, é Ele que dá vida, é Ele que tira a vida. Ele é Senhor. E se você crê, Ele vai chegar no meio do mar hoje, onde você está, fabricado a remar, e Ele vai trazer vitória, vitória, vitória para a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Primeira lição que eu aprendo nesse texto é que vale a pena obedecer a ordem do Senhor. Vale a pena obedecer a ordem do Senhor. Observe que Ele ordenou, que Ele obrigou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A salvação é de graça, por meio da graça, mas a chamada é uma ordenança. Tem pessoas que querem fugir da chamada, Deus está dizendo, fica no teu lugar. Tem pessoas que querem abandonar o barco, Jesus está dizendo, entra no barco. Tem pessoas que querem voltar atrás, Jesus está dizendo, voltar atrás, coisa nenhuma, entra no barco. Voltar atrás, irmão, é para quem é fraco, porque quem tem fé em Deus, quem confia nesse Deus, o sangue guardar no meio da canela, chover que liberte, os exércitos humaniteiros se levantar contra mim, contra você, mas eu não volto atrás, eu vou avançar, eu vou avançar, eu vou avançar, e eu vou chegar do outro lado. Quem vai chegar do outro lado, levante a mão do outro lado de glória. Quem vai chegar do outro lado agora, é aquele que vive e que reina para todo sempre e eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quando Jesus se aproxima, observe bem. E eles observam Jesus vindo. E pensavam que era um fantasma. De acordo com Marcos, eles gritaram com grandes gritos, assustados. Sabe o que isso quer dizer? Olha para cá. É medo, insegurança, incerteza. Aleluia. É entender as suas limitações. Por mais que você, eu não estou aqui fazendo apologia, quem estuda, quem não estuda, mas por mais que você seja capaz, seja fluente, seja formado, mas você não é nada. Quem é grande na sua vida é Ele. Quem pode fazer na sua vida é Ele. Se Ele quiser, Ele abre porta, mas se Ele quiser, Ele fecha a porta. Glória a Deus. Eu vou aqui abrir uma brecha. Não vou falar de mim, mas vou falar do que Jesus fez. Aleluia. Eu me lembro, irmão, era no ano de 2005. Eu sou formado, na época eu era técnico de informática, tinha conhecimento amplo de experiência, mas Deus fechou a porta. Olhe-me para cá. Eu ia lá, ia trabalhar no hospital. Saí do hospital, passei uma entrevista no hospital e achava que ia ficar no trabalho, mas não deu certo. Eu olhava para as outras pessoas que estavam ali, e as outras pessoas, eu via que não tinha a capacidade que eu tinha. Eu até disse, eu vou conseguir, essa vaga é minha, mas não deu certo. Porque há momentos que a gente entra dentro do barco, a gente faz de tudo, mas parece que nada funciona. Parece que a gente não avança. Há momentos que a gente caminha, mas chega em determinado ponto que a gente para. Nem volta atrás, porque a ordem não é para voltar, mas também não chega do outro lado, porque você não tem capacidade para chegar. Mas vai chegar alguém que vai nos ajudar nisso. E eu me lembro, irmão, cheguei na usina Roçadinho, uma pessoa pedindo demissão lá, que trabalhava com planilhas. E a pessoa, a usina me chamou, passei por um teste, segunda-feira você começa a trabalhar. Quando foi no sábado, isso foi uma sexta, no sábado, o telefone toca, não vem mais não, porque o rapaz que pediu demissão pediu para voltar para a empresa, e a empresa preferiu absorvê-lo novamente. Mas seu roda empregados. Fui na usina Sinimbu, cheguei lá, saí empregado numa sexta-feira. Mas no sábado, ligaram para mim, não veio mais não, porque o rapaz disse que vai voltar a trabalhar. A mesma situação da Roçadinho foi a situação da Sinimbu.
Irmãos, eu chegava, a MBL estava instalada aqui, eu chegava às 5 horas da manhã, todo dia, pai de família, casado, querendo emprego, e nada da porta se abrir. Glória ao nome do Senhor, para todo sempre e eternamente. Glória ao nome de Jesus. E eu me lembro, irmão, com 14 dias que eu estava nessa guerra, aí o responsável do setor disse assim: rapaz, eu estou vendo você aqui todo dia. Qual a sua profissão? Eu sou técnico de informática. Não tem vaga para essa área. Tem vaga para operador de rádio. Eu vejo que você tem uma dicção boa de voz. Você quer trabalhar no som? Quero! Pelo amor de Deus! Ele mandou entrar lá dentro. Fiz o exame e passei. Uma sexta-feira de novo. Quando foi no sábado, pastor, o telefone toca. Não veio mais não, porque o operador de rádio que pediu a missão pediu para voltar. Foram 8 meses, irmão, dessa prova. 8 meses dessa prova terrível. As minhas forças não tinham nem gana de acordar de manhã atrás de emprego, que nada dava certo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: há momento que a gente está dentro do barco, no meio do mar, as nossas forças se acabaram. Mas deixa eu dizer, quando Deus tem um projeto na vida de alguém, Ele não fica sem resposta, Ele não fica sem providência, Ele não fica sem o agir dele. Ele se levanta do monte e desce no meio do mar e vai até onde eu estou, e Ele entra com providência. E eu me lembro quando eu acordei de manhã, logo cedo, olhei para minha esposa, fui até o corredor da minha casa, já sem forças, afadigado, cansado, de tanto lutar e nada dá certo. Aí eu sentei naquela minha parede, no meu corredor lateral, baixei a cabeça e passei 30 minutos chorando copiosamente. E a lágrima caiu nos olhos e disse: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei, Senhor. Eu tenho capacidade, eu tenho formação, é uma área que está em constante expansão. Mas aí Deus tinha fechado a porta para mim entender que eu tinha que depender dele, que era ele que fazia, que ele era Senhor e que eu não podia sair do barco e nem voltar atrás. Quando eu passei 30 minutos chorando, me levantei, aí veio aquela ousadia, aquela graça de Deus. Eu disse: Senhor, tem uma coisa, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais atrás de emprego. Se o Senhor é Deus, se o Senhor é grande, eu creio que o Senhor o Senhor vai ter que mandar na minha porta, mas eu não vou mais atrás de emprego. Aleluia. Escondi de domingo pela manhã. Quando foi na segunda-feira, 7 horas da manhã, chegou alguém na minha porta dizendo: é aqui que mora o Flávio. Aí eu disse: você quer trabalhar? Eu disse: eu quero. Oh, glória a Deus. Aí eu fui meio ousado, disse: mas eu quero se for fechado. Ele disse: calma, rapaz, é fechado. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando as minhas forças e as suas forças se acabarem, aleluia, não é para você desistir, não é para você parar, não é para você recuar. Jesus vai vir andando sobre as águas. Ele vai chegar até onde você está. Você não entende, não compreende muitas coisas, como bem falou aqui Mateus. Não é para entender, não é para compreender, é para crer. Aleluia. E quando Jesus já ia passando à frente deles, e a gente começa: por que Jesus ia passando para à frente deles? Bendito seja Deus. Alguém disse: foi porque Jesus ia para frente do barco, acalmar o vento, acalmar o mar. Mas não, foi para que eles vissem a natureza divina de Jesus e não temesse o vento. Ei, confia nesse Jesus. Não tem medo de cara feia, não tem medo de calúnia, não tem medo de ninguém, não tem medo de nada. Quem confia nesse Jesus, aleluia, vai crer que a vitória vai chegar, a bênção vai chegar, o socorro do céu vai chegar. Como disse o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde vem a igreja? De onde vem a igreja? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus e Pedro eram mais adiantados, de acordo com Mateus, capítulo 14. Pedro disse: se és tu mesmo, Senhor, permita que eu vá ao teu encontro. Aí Jesus olha para Pedro e disse: vem, Pedro. Aí Pedro, irmão, imagine Pedro saindo do barco, colocando a planta do pé. Pedro, pescador, sempre que precisou chegar do outro lado, dependendo da distância, ia nadando ou ia no barco,
Mas dessa vez Pedro botou o pé sobre as águas. Olha bem para cá. Primeiro Pedro creu, porque Jesus mandou. Aí Pedro começa a andar. Mas quando Pedro começa a ver o vento forte, ele começa a se assustar. E a Bíblia diz, olha para cá, ele começa a cair e a afundar. E ele começa a pedir, Jesus, socorre-me. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O crente que tem mais fé aqui nessa igreja vai ter um momento que ele vai duvidar. Vai ter um momento que ele não vai entender o processo que ele está passando e vai questionar o Senhor. Vai ter um momento que ele vai ficar com medo, atemorizado, porque o vento é forte. Mas deixa eu dizer, dessa vez Jesus não estava no monte, estava no mar. E quando Pedro começa a naufragar e dizer, Jesus, socorre-me, Jesus de imediato vai até onde Pedro está. Pega na mão de Pedro, socorre Pedro. Eu disse, Pedro, porque temeste, homem de pequena fé. Pega na mão de Pedro, os dois entram dentro do barco junto. E diz a Bíblia que o vento se aquieta, o mar se aquieta. E eles começaram a dizer, verdadeiramente, Ele é o Filho de Deus. E começaram a adorar. Ei, depois de uma grande luta, de uma grande prova, é dia de adorar, é dia de adorá-lo, de glorificá-lo, de bendizê-lo, porque Ele é Deus na sua vida. Aleluia. Eu queria saber, dentre nós, quem está aqui dentro do barco, no meio do mar, afatigado, cansado, exausto, exaurido, sem forças, e pode até estar pensando em parar, pode até estar pensando em entregar o cartão do membro da igreja, pode até estar pensando em sair da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não saia, não entregue, não pare, não desista, persevere. Deus tem grandes coisas onde você está. Deus tem uma obra tremenda na tua vida onde você está. Aleluia. Da mesma maneira que Deus fez na vida dos discípulos, Ele também vai tratar pessoalmente contigo. Ele sabe das tuas limitações, da tua fragilidade, da tua fraqueza, dos teus desejos, dos teus anseios. Mas Ele também sabe que você confia nele, acredita nele, tem depositado a sua confiança nele. Os homens podem lhe decepcionar, mas Ele está dizendo nessa noite, conte comigo, eu estou aqui. Conte comigo, eu estou no meio do mar. Conte comigo, você não vai afundar. Conte comigo, o mar não vai te destruir. Conte comigo, porque eu estou andando sobre as águas. Isso fala da soberania, da divindade dele, do poderio dele, da grandeza dele. Ele é Deus, Ele é Senhor. Essa doença para Ele não é nada. Esse problema dentro da tua casa não é nada. Essa prova para Ele não é nada. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou do que pensamos. Somente quem crê, levante a mão e dê glória a Deus. Eu queria aproveitar esse momento e fazer um convite. Quem entendeu essa palavra, diga bem. Quem entendeu essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. Onde está a primeira pessoa, por gentileza, que nessa noite ainda não aceitou Jesus como Salvador e quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero dizer para você, aleluia, talvez você esteja dentro de um barco, mas Jesus não está dentro desse barco. Como diz o irmão Marcos, Jesus está nesse barquinho, Jesus quer entrar nesse barquinho, aleluia, porque esse mar simboliza a vida, e o barquinho simboliza o curso da vida. Porque uma vida sem Jesus no barco é uma vida que está fadada a naufragar, fadada a afundar, fadada a ser destruído. Mas deixa eu dizer uma coisa: se você nessa noite quer que Jesus entre no seu barquinho, cuide de você, tome uma decisão, aceita Cristo como teu Salvador. Aleluia, Ele é o nosso melhor amigo, é o nosso Senhor. Tem alguém entre nós que não é crente? Por favor, levanta sua mão como sinal. Quem ainda não aceitou Jesus como Salvador? Pelo que eu estou vendo, pastor, todos já são crentes. Glória a Deus por isso. Aleluia. Meus irmãos, nesse momento eu devolvo a direção do trabalho do pastor Irã. Eu espero que o Espírito Santo continue falando em vossos corações de uma maneira especial. Deixa eu dizer mais uma palavra rapidamente. Ei, teu barco não vai naufragar. Tua vida não vai ser destruída.
Jesus é maior do que essa depressão. Jesus é maior do que essa ansiedade. Jesus é maior do que qualquer coisa. Jesus é maior. Ei, eu falo com pessoas aqui que se sentem excluídas, mas o Senhor está dizendo, ainda que teu